Queridos, nós estamos trabalhando a série de mensagens Transformados, né? E hoje nós vamos dar sequência, e hoje a ênfase da transformação que nós experimentamos a partir de Cristo Jesus, ela transforma várias áreas da nossa vida. E nós já vimos algumas áreas, e hoje nós vamos especificamente trabalhar a transformação, transformando os desafios do relacionamento em poder. Como é que você transforma os relacionamentos difíceis na sua vida? Será que é fácil se relacionar? Nós falamos já alguns sermões sobre isso, né? E quando nós tratamos de relacionamento, é algo que constantemente nós temos que ser relembrados, nós temos que ser ministrados sobre como os nossos relacionamentos são vulneráveis, como os nossos relacionamentos, eles podem ir por um caminho muito complicado se nós não interpretarmos a realidade de uma forma com sabedoria, né? E hoje eu quero caminhar numa jornada. Eu queria, antes de nós trazermos os desafios dos relacionamentos, eu quero fazer uma caminhada lá em Gênesis. Nós vamos caminhar por vários versículos lá de Gênesis, que trabalha um homem de Deus que teve uns relacionamentos complicados, frustrados, até que ele tem um encontro com Deus, e esse encontro com Deus gera uma mudança, e ele vai restaurando os relacionamentos. O que eu quero desafiar você nessa noite é você olhar para os seus relacionamentos. Muitas vezes nós temos boas justificativas. Tem gente que se esconde atrás, eu sou assim mesmo, né? Meu pai era assim, minha mãe era assim, eu sou assim. Então eu sou bruto assim mesmo, eu sou nervosa assim mesmo, né? Tem outros que se escondem atrás da família, como é que eu posso dizer ali, família tradicional, tradição familiar. Eu sou alemão, né? Alemão é muito brabo. Eu sou italiano fala gritando, né? Eu sou atleticano e às vezes leva de bicicleta. Não, isso aqui não está no escopo. Não é. Mas sabe, as pessoas elas acabam justificando, daí o time perde, é porque o time perdeu, é porque isso, porque aquilo, e eu acabo gerando uma celeuma ali de justificativas para justificar meu temperamento, minhas atitudes. Mas eu quero desafiar você a você olhar para o Senhor, entendendo que independente do seu temperamento, independente daquilo e das suas experiências até aqui, quando nós encontramos a Jesus, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós temos em nós o Espírito Santo, e junto com o Espírito Santo a possibilidade de refletirmos as virtudes do fruto do Espírito, onde dentro das virtudes do fruto do Espírito está todas as características que eu preciso para ter um relacionamento saudável, certo? Então, a amabilidade, a mansidão, o domínio próprio, certo? A alegria, a paz, a paciência. Se você está tendo dificuldade nos seus relacionamentos, meu desafio é que você pegue lá em Gálatas 5. Você pega ali o versículo 22 e leia cada palavra dali. Mas vai lá no 16 para dizer dessa luta entre a carne e o espírito, e você vai perceber que o que você está vivendo tem mais a ver com justiça própria, mais a ver com o que está na carne do que o que está no espírito, o que vem do espírito. E hoje eu quero dar uma passeada ali. Se quiser abrir sua Bíblia, eu vou ler vários versículos, então se prepare. Lá em Gênesis 25 eu quero começar de lá, e nós vamos trabalhar um pouco sobre a vida de Jacó. Jacó, que teve o nome mudado para Israel. E como é que Jacó se relacionou? Então ele é filho gêmeo de Esaú, e lá onde que começa o conflito deles? O conflito deles começa lá no ventre, ainda no ventre. Lá no versículo 25, no capítulo 25, 21, diz lá: Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Então dentro do ventre, eles já começaram a se pegar. Sabe os irmãos, aqueles irmãos que não se aturam?
Sabe aqueles irmãos que pegam fogo, daí quando você separa eles falam, ai que saudade do meu irmão, ai que saudade da minha irmã. Já viu isso não? E aí depois do nascimento, ele nasce ali, o que acontece no versículo 26? Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que deram o nome de Jacó. Então ele já estava brigando dentro do ventre, já estava se pegando. E a hora que ele vai sair, Jacó já agarra ali. Olha só, e as coisas vão crescendo. Lá no versículo 27 diz lá, os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador, habilidoso e vivia percorrendo os campos. Ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer suas caças. Rebeca preferia Jacó. E aqui começa, já fora do ventre, Jacó ter a dificuldade, a rejeição paterna. E os relacionamentos aqui começam a ficar mais complicados, porque até então estava dentro do ventre, até então agarrar no calcanhar não tinha grandes consequências. Mas se eu começo a alimentar uma amargura no meu coração, um ressentimento no meu coração, se eu começo a alimentar coisas ruins no meu coração, os meus relacionamentos vão sendo destruídos. E para mim, sabe aquela pessoa que fala assim, ninguém presta, ninguém vale nada. Então a fulana, olha, a fulana é horrível, mas o ciclano também, e todo mundo é errado. E aí às vezes dá vontade de perguntar, você já se olhou no espelho? Você já se perguntou? Porque as pessoas vêem defeito em todo mundo, mas não olham para o próprio umbigo. Porque deixa crescer. Então aqui começa algo que já quando criança, ele já começa a ter a rejeição do pai, porque o pai preferia o irmão. Eles eram gêmeos. E o pai preferia o irmão. E aí, essa amargura gera o quê? Consequência. E aí, lá em Gênesis 25, 29, o que acontece ali? Jacó preparou ali um ensopado. Esaú chegou faminto, voltando do campo, pediu, dê um pouquinho do ensopado, vermelho aí. Estou faminto. Respondeu Jacó, venda primeiro o seu direito de filho mais velho. Naquele contexto, o filho mais velho tinha alguns direitos prioritários de herança, o direito de ser o líder espiritual na ausência do pai. Então, tinha todo esse mover. E aí disse Esaú, estou morrendo, estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Então, ele fez o juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então, Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilha, ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Sequência, ele olha para o irmão e ele projeta no irmão toda a frustração que ele tinha com o pai. E aí ele vai ali com o irmão e ele começa a explorar, e ele começa a manipular, e ele começa a jogar. E sabe, isso aí gera situações. Daí, o que acontece depois? Ele engana seu irmão, né, e seu pai, sendo encobertado pela mãe. O relacionamento com a mãe, possivelmente, era um relacionamento de codependência, de interesse ali. E ali no capítulo 27, 5, Rebeca estava ouvindo Isaac, que dizia ao seu filho Esaú, quando Esaú saiu do campo para caçar, Rebeca disse ao Jacó, ouvi seu pai dizer a seu irmão, traga alguma caça e prepare a comida saborosa, para que eu coma e abençoe na presença do Senhor, antes de morrer. Qual que é o contexto? Isaac, que era o pai de Esaú e de Jacó, o filho mais velho iria receber a bênção, e recebendo a bênção, ele assumiria, com a morte de Isaac, a liderança espiritual. E aí a mãe ouve o pai falando para o filho, e o filho vai lá para caçar e preparar uma caça, trazer uma caça e preparar para o pai e ser abençoado. E nesse meio tempo a mãe chega para Jacó, fala assim, ó, vai lá e passa a rasteira. Mas eu sou peludo. E aí ele tenta se justificar e a mãe fala assim, vamos dar um migué aqui. Coloca uma capinha de couro, de não sei o quê. Aí aqui na parte final vai dizer, ó, mas o seu irmão Esaú é peludo e eu tenho e o que eu tenho é pele lisa. E seu pai vai me apalpar, e se o pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo e fazendo de tolo. Em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse a mãe, caia sobre mim a maldição. Meu filho, faça apenas o que eu te digo, vá e traga para mim. Começa um relacionamento, Jacó desde o ventre,
Jacó ao sair do ventre, Jacó com o pai, Jacó com a mãe, porque não é porque ele era o queridinho da mãe que ele se relacionava bem com a mãe, porque o que a mãe fez aqui foi levá-lo a quebrar uma aliança com o pai e com o irmão. Jacó com o irmão, ou seja, os relacionamentos deles eram um caos. Era um caos, intriga para todo lado, briga para todo lado. Certo? E essas intrigas geram consequências. No capítulo 27, 41, Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: nos dias de luto pela morte do meu pai estão próximas, então matarei o meu irmão. Quando contaram a Rebeca e a seu filho Esaú, disse ela, mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que eu te digo, meu filho. Fuja imediatamente e vai para a casa do meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele algum tempo até que passe o furor do seu irmão. Queridos, o relacionamento de uma família destruída. E nós conhecemos a história que Jacó, ele sai, ele vai para a casa de Labão, e ele não abandona somente o irmão que estava ali, ele simplesmente também não vê o pai morrer ali, mas ele vai para a casa de Labão, e ele não vê mais a mãe. E muitas pessoas que veem um relacionamento de uma forma equivocada, tem consequências, e às vezes eu estou privando. De repente tem pessoas que você não fala há anos, porque em algum momento algo aconteceu e o orgulho impede de você de restaurar, de viver uma vida restauradora, uma vida plena. E está na hora de você ter esse encontro com Deus como Jacó teve e mudar a história desse relacionamento. Eu conversava com um irmão que ele é de um outro estado, do norte, e ele já está quase 8 anos, se eu não estou enganado, sem falar com o irmão. O irmão mais velho, porque o irmão mais velho sempre olhava para ele e falava assim: você não vai ser nada na vida. E ele foi, estudou, e ele é um homem profissional muito bem qualificado hoje. Só que, em contrapartida, ele foi e provou para o irmão que ele conseguia. Só que ele falou: não quero mais relacionamento com meu irmão. O que acontece aqui? Jacó, ele vai e ele muda de local, mas o que estava dentro dele muda com ele. E ele vai lá na casa de Labão, tio dele, e lá ele tem problema de relacionamento de novo. Aí ele vai lá, tem 2 moças lá, uma mais bonita, outra um pouquinho mais acabadinha. E aí ele trabalha 7 anos para casar com a moça mais bonita, e o pai, primeiro, a mais acabadinha. E ele é passado para trás ali também. Quantas marcas de um relacionamento quebrado. E aí, de repente, ele casa com Raquel, com Lia primeiro, depois com Raquel. Depois disso, ele foge. E ali no versículo 22 do capítulo 31, diz ali: 3 dias depois, Labão foi informado que Jacó tinha fugido. Tomando consigo homens da sua família, perseguiu Jacó. Por 7 dias alcançou no monte de Gileade. E esses relatórios, e esses relacionamentos, e essas situações, refletiram na vida de Jacó. Imagine alguém que não se dá com ninguém da família. A pessoa se vê abandonada, sozinha. E agora sou eu e Deus. E ali ele estava com as esposas. Mas é muito triste isso. Até que há uma grande mudança na vida dele. E da onde vem a grande mudança? De um encontro com Deus. Quando vem esse encontro com Deus, a vida de Jacó começa a mudar. Mas eu quero, trazendo esse pano de fundo das experiências do relacionamento de Jacó, e eu quero trazer um pouco sobre algumas dimensões dos relacionamentos, que nós precisamos entender, e que olhando para a vida de Jacó eu consigo tirar ensinamentos para as nossas vidas aqui. Primeiro, olhando para Jacó, as dificuldades do relacionamento dele foi influenciado pela condição emocional dele. E é assim que a nossa vida funciona. Embora no nascimento já tinha reflexo do desvio de caráter dele, mas isso se potencializou pela rejeição do pai.
Então, a disputa ali com o irmão foi reflexo de uma rejeição clara de Isaac para Jacó. Lá em Tiago 4:1 diz lá: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Queridos, queridas, como é que você olha para a sua emoção, para o seu coração, para as marcas emocionais que você tem, como é que isso reflete nos seus relacionamentos? Você de repente está tendo um problema aqui, e você não percebe que você está tendo aqui um sintoma, uma consequência de algo que está lá na origem. Você não consegue se relacionar com ninguém com profundidade, porque se foi rejeitado, ou você está tão codependente de alguém, porque um dia você foi abandonado, e você tem medo de ser abandonado de novo, e você agarra, e você se torna, ou se submete a um relacionamento tóxico. Quando eu olho para a minha condição emocional, quando eu olho para aquilo que Deus fez por mim, eu tenho que viver uma liberdade de ter um relacionamento prazeroso, relacionamentos abençoados, relacionamentos onde há uma troca, complementariedade, onde eu abençoo e sou abençoado. Se você está num relacionamento onde você só oferece, não tem nada em troca, questione, porque há uma grande probabilidade de você estar sendo manipulada. Muitos casamentos, eles acabam, sabe por quê? Porque eu não respeito a minha condição emocional. Hoje eu estava com um jovem muito precioso, que está namorando, e falou assim, o que eu posso fazer para impedir de ocorrer divórcio quando eu casar? Porque eu vejo tanta gente se divorciando dentro da igreja. E aí ele perguntou para mim. É uma pergunta interessante. Eu falei assim, olha, eu comecei a tentar explicar. Falei, mas não tem uma receita de bolo. Falei, a primeira coisa é que eu acho que um relacionamento ele é muito mais do que uma junção de um homem e uma mulher, um relacionamento sexual, uma união de propósito. Então eu preciso realinhar o propósito com quem eu estou construindo uma vida juntos. Mas mais do que isso, eu acho que é investir preventivamente. É você conhecer a história de cada um deles, porque na linha da vida tem um momento que vocês se unem e vocês traz uma carga, traz experiências, traz marcas. E eu comecei a desenhar algo para ele ali, e aí eu comecei a falar assim, puxa, eu vou fazer 20 anos de casado. Eu falei assim, eu e a minha amada, nós namoramos 6 meses e 17 dias. Se fosse pela probabilidade, tem gente que namora 10, 12, 15 anos. Pela probabilidade, puxa, você nem se conhece. Porque a sociedade fala que você tem que fazer um test drive. Essa é uma das grandes armadilhas. Não existe test drive. No reino de Deus isso não existe. O que existe é compromisso, aliança, e você entender o que é um casamento. Mas sabe, o relacionamento é que muitas vezes o casal, eles fazem do seu lar um grande MMA. E eu estou a todo momento tentando agredir o outro. Ao invés de olhar e falar assim, nós vamos ficar juntos para o resto da vida, então vamos se acertar. Se tem alguma dificuldade aqui, vamos resolver. E eu tentava explicar para ele um pouco isso, e ele tem uma família estruturada. Eu falei assim, seus pais, eles têm mais de 20 anos de casado. Você consegue perceber o que seus pais, como é que eles construíram isso? Alguma vez passou divórcio na cabeça deles? Ele falou, nunca vi, pastor. Eu falei, tá bom, eu também tenho 20 anos de casado, nunca. O único divórcio que passou na minha cabeça é quando alguém veio me pedir para fazer um divórcio, por ser advogado, né? Eu falei assim, não faço não. Eu lembro de uma... E às vezes, eu não vou contar isso aqui não. Mas às vezes, as pessoas encontram problemas em coisa tão besta, e que basta interpretar claramente a realidade, entender que o problema maior é emocional, não é os fatos que estão ocorrendo, que você consegue resolver com mais facilidade. Eu acho que eu já contei aqui de um casal que chegou no escritório para se divorciar, e ele já estava com a petição pronta já. Sabe, chegou assim, está com a petição pronta. Falei, que legal.
Podemos ter uns 4 ou 5 encontros antes de assinar isso aqui, está tudo certo. Eu passei até o preço para ele, ele falou, está perfeito o preço, está barato. Está fazendo barato mesmo, só para você não ir para outro advogado. Eu quero fazer, mas eu só faço depois de 5 conversas, 4, 5 conversas comigo, tá bom. Na primeira conversa, o problema de todo o rolo do divórcio era uma dita cuja de uma macarronada bolonhesa. Verdade, gente. Sabe os maridos metidos a chefe de cozinha? Eis que eu caso. Aí minha irmã mora na praia. Eu falei, vamos passar uma lua de mel com a irmã. Uma bobagem que você pode fazer é passar lua de mel com alguém. Lua de mel para avivamento. Com seu cônjuge. Só, ninguém perto. Certo, pastor Edu? E aí, eles foram para lá. E ele chega na primeira noite. Mas eu faço uma macarronada tremenda. Querida, que macarronada você quer? Macarrão bolonhesa. Maninha, já que eu estou na tua casa, que macarronada você quer? Eu gosto de 4 queijos. Já sabe onde deu a história. Ele foi na geladeira. Não tinha carne moída para fazer a bolonhesa. Então eu vou fazer 4 queijos. 18, 19, 20 anos, uma confusão. Por causa de bobagem. Mas isso ilustra um pouco o que acontece em muitas famílias, entre irmãos, entre pai e filhos. Certo? Filho que fica sem falar com o pai, não sei quantos anos, porque fez isso, fez aquilo. É um grande desastre. Quando eu não entendo que o problema é emocional, eu continuo batendo na mesma tecla e continuo tendo os mesmos resultados. E é insano quando as pessoas tentam ter resultado diferente, agindo da mesma forma. Então, independente do que ocorreu até aqui, Deus quer restaurar o seu passado, quer te capacitar a restaurar seus relacionamentos. Então, é interessante que a disputa entre pessoas tem a ver com essa falta de entendimento de que, com quem eu me relaciono, às vezes eu falo assim, essa pessoa é muito chata. Mas é o jeito dela. É chata para você, porque para outras pessoas ela não é tão chata assim, não. Então, cada um tem um jeito e um estilo. Certo? E não existe certo e errado, existe o meu jeito e o seu jeito. E eu preciso respeitar. E eu preciso entender. E quando eu entendo como o outro é, aí eu consigo me relacionar sem me violentar. Com sabedoria, com discernimento e com amor. Porque eu sou discípulo de Jesus. Mas sabe, o que acontece com Jacó, independente da condição emocional dele, tem um momento que Jacó tem um encontro com Deus. E esse encontro com Deus que está lá, Gênesis 32, 24, diz lá, Jacó ficou sozinho, então veio um homem que veio e pôs a lutar com ele, e até o amanhecer. Mas quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. O homem lhe perguntou, qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que me perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou naquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face. Todavia minha vida foi poupada. O que acontece? Esse encontro com Deus, houve uma mudança. Jacó ele queria ser abençoado por Deus, porque ele tinha usurpado a bênção do irmão quando o pai o abençoou. E ele precisava convalidar aquela bênção que foi usurpada e veio a bênção de Deus ali. E naquele momento a história dele é mudada, o nome dele é mudado. Jacó de enganador agora passa a ser Israel. Então aquele que viu Deus face a face, nós precisamos entender que Deus sempre, esse encontro com Ele, não tem como você se encontrar com Ele e sair da mesma forma. Satanás sempre vai te chamar pelos seus pecados, mas Deus te chama pelo nome, dizendo aqui, vem aqui meu filho amado, minha filha amada, eu quero fazer algo novo em você.
Então, se você se converteu, se você entregou sua vida a Jesus, isso não trouxe reflexo nos teus relacionamentos, você precisa questionar a sua entrega. Porque a minha entrega para Jesus deve me fazer viver as virtudes do fruto do Espírito. E, consequentemente, eu vou ter relacionamentos mais saudáveis. Porque eu vou ser mais amável. Porque eu vou promover a paz. Porque eu vou ser bondoso. Porque eu vou ter domínio próprio. Porque eu vou viver o fruto do Espírito. Então, nós precisamos perceber que o encontro com Deus deve gerar transformação. 1 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Não é o ministério da confusão. Não é o ministério da luta, não é o ministério é o ministério da reconciliação. Queridos, algo que impede as pessoas de se reconciliarem é o orgulho. E essa é uma atitude que eu olho para a vida de Jacó e eu consigo tirar esse ensinamento também. Então, quando nós olhamos, o que acontece? Jacó tinha uma dificuldade emocional. Ele tem um encontro com Deus. E a partir do encontro com Deus há uma transformação. E essa transformação gera dele agora uma atitude de reconciliação. E para isso precisou ser humilde. Para isso ele deixou o orgulho de lado. Para isso ele teve que se arriscar a se encontrar com o irmão. E com muito medo. Então uma atitude de humildade é fundamental. Jacó deu o primeiro passo. Lá no capítulo 32, 3 diz lá: Jacó mandou mensageiro adiante dele, a seu irmão Esaú, na região de Sir, território de Edom. E ele deu o primeiro passo para reconciliar com o irmão. Queridos, ele tinha usurpado o direito de primogenitura do irmão, ele tinha fugido do irmão, e de repente ele dá o primeiro passo e fala assim: eu fiz bobagem. Tem muitas vezes que a gente tem que reconhecer: eu fiz bobagem. Eu preciso dar o primeiro passo para reconciliar. Filipenses 2,3 diz lá: não façam por ambição egoísta, por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. O orgulho é o grande vilão da reconciliação, dos relacionamentos. Quando eu tenho um coração orgulhoso, alguns chamam-se coração peludo. Sabe, coração peludo? Quando eu tenho esse coração peludo, eu não consigo reconciliar, eu não consigo viver a alegria dos relacionamentos, porque o coração peludo, ele me impede de viver a plenitude do que Deus tem para mim. E a falta de humildade, a falta de submissão ao senhorio de Deus, me faz caminhar com justiça própria, dizendo: você fez isso para mim, eu não te perdoo, eu não quero você perto de mim, eu quero você longe de mim. E quando Deus fala assim: e você se acha o bonzão e a bonzona, e olha o que você fez. Mas eu te perdoei, eu me relaciono contigo, eu me deixei você se chegar a mim. E por que você não faz isso com essa pessoa que Deus está colocando na tua mente agora, que você precisa dar um passo de fé, de humildade? Está na hora de parar com essa, vou ser duro aqui, hipocrisia. Porque eu quero que todo mundo goste de mim, mas eu acabo ficando preso a um sentimento que não leva a lugar nenhum. A humildade baixa a guarda para que deixe de lado essa disputa de ego. Provérbios 29, 23 diz lá: o orgulho do homem humilha, mas o do espírito humilde obtém honra. Existe promessa de honra para quem é humilde, para quem dá o primeiro passo, para quem não fica guardando ressentimentos. Existe honra. Um outro ponto que eu vejo aqui: nós precisamos exercitar um coração perdoador. O que aconteceu com Israel agora aqui ele já é Israel, ele já está indo ao encontro do irmão, e agora ele vem ali no capítulo 33, 4, mas Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou, e ao seu pescoço o beijou, e eles choraram. Um coração perdoador. Esaú perdoou Jacó, Israel agora, porque Jacó deu um passo de fé e ele conseguiu experimentar o perdão e a restauração entre os irmãos. É difícil perdoar alguém que machucou tanto, né?
Tem pessoas que machucaram muito. E às vezes eu tenho dificuldade. E às vezes eu não consigo. E às vezes é complicado, mas eu quero te dizer que eu já tive nessa condição. Mas eu vi que isso, eu não perdoar e não ter um coração perdoador, é eu tomar veneno querendo que outro morra, como disse certa vez alguém. É eu olhar para o espelho querendo esganar a pessoa ali, mas ela não está nem aí para mim. Eu quero te dizer que você ter um coração perdoador não é um ato de obediência, porque é obediência, mas é um ato de sabedoria. Lucas 17, 3, 4 diz lá: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Porque o que precisa acontecer quando nós temos um encontro com Deus é transbordar um coração perdoador. E para fechar, queridos, para fechar, nós vamos ver ali que Israel, além de perdoar, além de dar o primeiro passo, além de esse encontro com Deus transformar a sua vida, ele restituiu. Ele restituiu ao irmão. Veja ali, Gênesis 33, 8, Esaú perguntou: o que pretende com todos esses rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse então Esaú: eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Aqui ele chama Jacó de meu irmão. Meu irmão. Mas Jacó insistiu: não, se te agrades de mim, aceita esse presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Olha só a beleza da restauração. Ver a tua face é como contemplar a face de Deus. A restauração que ele estava tendo com o irmão, ele tornou semelhante à face de Deus. Queridos, isso é tremendo. Ele tinha acabado de ter um encontro com Deus no Peniel, e isso é maravilhoso. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó insistiu tanto que Esaú acabou aceitando. Jacó estava fazendo a restituição para o irmão, dando um presente, dando um gado, dando ali algumas coisas, mas ele que estava sendo o maior beneficiado, porque a restauração não tem preço. O poder abraçar um irmão, uma irmã, alguém que te magoou tanto, e dizer assim: me perdoa, eu te amo, não tem preço. Eu lembro quando eu restaurei com meu pai, tinha marcas profundas, profundas. Mas chegou um dia que eu falei assim: eu preciso restaurar com ele. Eu estava me preparando para ser ordenado um pastor. Eu já estava caminhando no Evangelho. E na minha cabeça eu já tinha perdoado ele no meu coração. E eu já tinha mesmo, diante de Deus. Mas o que Deus colocou, impulsionou em mim, é falar assim: você precisa verbalizar para que haja a cura plena. Eu trouxe eles lá de Cascavel aqui, para que um domingo à noite a minha esposa subisse com os nossos filhos e eu ficasse ali com os meus pais e eu poder falar para o meu pai o quanto ele tinha me machucado. E ele não tinha ideia, porque na verdade eu descobri que meu pai não era culpado daquilo, ele reproduziu aquilo que ele tinha recebido. Mas a hora que eu olhei para ele, eu vi ele chorando e arrependido, me pedindo perdão. E eu também pedi perdão a ele, porque eu desonrei ele. Porque honrar pai e mãe é um mandamento com promessa, é um mandamento, não é algo que eu posso ou não fazer. Ali naquele momento, houve choro de restauração. Naquele momento, mais uma corrente que Satanás me aprisionava naquela época foi quebrada. E agora, eu não tenho mais brechas para que Satanás continue me acusando. Pela falta de perdão, pela justiça própria, pela falta de sabedoria
nos relacionamentos. A restituição gera restauração. Quando nós vamos lá em Lucas 19, nós vemos alguém que restituiu muito o mal que ele tinha feito, que foi Zaqueu. A resposta, quando Zaqueu decide restituir, se extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: houve hoje salvação nessa casa, pois esse homem também é filho de Abraão, também é filho de Isaque, também é filho de Jacó. Então, como é que você tem se relacionado? Como é que estão os teus relacionamentos? Será que você tem entendido que essas dificuldades têm uma influência direta na sua condição emocional? Você está projetando na pessoa todas as suas decepções com ela, mas olha para dentro do teu coração, ou olha para dentro do coração dela, e você vai perceber a distorção emocional contaminando esse relacionamento. Você tem entendido que a restauração do relacionamento começa com a restauração do teu relacionamento com Deus, do teu encontro com Deus, assim como Jacó se encontrou com Deus e teve o nome mudado. Talvez você precise ter um encontro ou reencontrar com o Senhor hoje, para que seja mudado a sua história. Para restaurar os relacionamentos, você entendeu que precisa de uma atitude de humildade, que precisa de um coração perdoador, que precisa da disposição de restituir. Eu não sei qual que é a tua história, mas nós estamos na série Transformados, e hoje Deus quer transformar esses relacionamentos que o Senhor trouxe à mente, relacionamentos quebrados em relacionamentos transformados, relacionamentos quebrados e relacionamentos restaurados. E é uma decisão. Você pode fechar seus olhos? Como estão seus relacionamentos? Eu quero primeiro pedir como é que está seu relacionamento com Deus. Deus tem sido o Senhor na sua vida? Deus tem sido Deus que comanda todas as áreas da sua vida, ou você tem algum compartimento na sua alma que você não deixa Deus entrar? Se Deus tem sido o Senhor na sua vida, você tem deixado Ele agir também nessa área dos relacionamentos? Eu quero aqui dar uma oportunidade. Assim como Jacó teve um encontro com Deus e esse encontro mudou o seu nome, talvez você está aqui, você nunca teve um encontro real com o Senhor. Eu quero desafiar você a ter um encontro hoje, a você deixar o Senhor tocar o teu coração. Por isso que eu queria pedir que você fizesse uma oração aí, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, que eu sou pecadora. Eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Porque é esse primeiro encontro com Deus que vai gerar uma restauração nos demais relacionamentos. Você está aqui, você fez essa oração, entregando sua vida ao Senhor, entregando seu coração a Deus. Se você está aqui, você está entregando hoje sua vida ao Senhor, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. De repente você vai fazer uma oração: Senhor Jesus, eu quero me arrepender dos meus pecados, entrego minha vida ao Senhor. Toma minha vida em suas mãos, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Se você está aqui nessa noite, fez essa oração, levante uma das suas mãos. Tem alguém aqui que está entregando a vida hoje ao Senhor? Tem alguém aqui que precisa hoje se reconciliar com Deus? Amém. Vamos ficar de pé. Eu sei que Deus trouxe à mente relacionamentos quebrados que precisam ser restaurados. Enquanto nós cantamos esse cântico, você precisa restaurar o relacionamento. Você vai dar o primeiro passo hoje, você vai vir aqui à frente e nós vamos orar. De repente você precisa dar o primeiro passo, porque o orgulho no teu coração está sendo quebrado hoje. Hoje você vai dar um passo de humildade, você vai vir aqui à frente e nós vamos orar por essa restauração. Enquanto nós cantamos esse cântico, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Um tempo novo. Leva-me. Teu sangue leva-me além a todas as alturas.
chega aqui. Onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tem algum relacionamento que você precisa restaurar? Chega aqui à frente, nós vamos orar pela sua vida. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Fecha seus olhos. Sei que tem pessoas aqui que estão sendo seguradas na cadeira. Eu quero que você saia agora. Eu quero que você venha aqui à frente, que você traga essa pessoa aqui, que você traga esse relacionamento que precisa ser restaurado aqui na frente. Pare de resistir. Deus está falando contigo, o Espírito Santo está falando contigo. Sai do seu lugar. Nós vamos cantar mais uma estrofe. Você sai e vem aqui à frente. Se une essa irmã que está aqui, nós vamos terminar esse tempo orando. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos. E eu sou livre, nada além do sangue de Jesus. Declare que você é livre. Deus amado, muito obrigado, Senhor, porque nós temos a liberdade no Senhor. O sangue do Senhor naquela cruz nos tornou livre, nos tornou livre. E nós queremos viver essa liberdade, nós queremos caminhar debaixo dessa liberdade. Louvado seja o Senhor pela sua fidelidade, pelo seu amor. Quero colocar diante do Senhor os relacionamentos que hoje o Senhor trouxe à mente, ao coração de irmãs e irmãs. Relacionamentos que precisam ser restaurados, relacionamentos que precisam ser fortalecidos, relacionamentos que precisam ser ressignificados. Deus, em nome de Jesus,
Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite. Que eles possam sair daqui hoje plenamente convictos de tudo que o Senhor tem para eles, para a honra e glória do Senhor. E essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.